Esse cultivo, então, vai começar a entrar em decadência no momento em que a terra do Rio de Janeiro vai esgotar seus minerais. Como a gente tem uma produção em larga escala e através de um cultivo extensivo, ou seja, não há um descanso para o solo, é muito fácil haver um desgaste desse solo, não produzindo mais em grande quantidade, como era necessário para a exportação. Dessa forma, então, é que o oeste paulista vai acabar sendo beneficiado. Vai ser ali que os cafeicultores vão encontrar uma nova área de cultivo. Afinal de contas, foi descoberta a famosa terra roxa daquela região, uma terra bastante fértil e propícia, havendo grande quantidade de terra livre para esse cultivo. Só que a cafeicultura em São Paulo, nesse oeste paulista, vai ser muito parecida com aquela cafeicultura já realizada anteriormente na região do Rio de Janeiro. Ou seja, também vamos ter no oeste paulista produção em latifúndio, o uso de mão de obra escrava e também uma produção em larga escala com uma cultura extensiva visando o mercado externo. O que vai acabar diferenciando o oeste paulista do Vale do Paraíba, principalmente o vale da região do Rio de Janeiro, é o período histórico que vai começar a produção naquela região. Devido a uma série de questões que vão formar a conjuntura do Brasil naquele período, principalmente a partir de 1850, é que algumas características vão ser diferentes no oeste em relação ao Vale do Paraíba. Uma dessas características que a gente pode colocar é a questão de tecnologia, como, por exemplo, o arado vai ser usado no oeste paulista e esse não era usado no Vale. Mas a principal diferença entre as duas produções é a questão da mão de obra. No oeste paulista, nós vamos ter a presença do trabalhador imigrante, que num primeiro momento não vai ser um assalariado, mas logo em seguida isso já vai ser adaptado. Isso, gente, não significa que os produtores do oeste paulista seriam mais modernos ou mais liberais, de repente, que os cafeicultores do Vale do Paraíba. É simplesmente o momento histórico que eles estão vivendo que é diferente. Vai ser a conjuntura do país no período que vai fazer com que eles tomem essas medidas e não as tomadas anteriormente pelos cafeicultores do Vale. Isso foi feito, gente, essas diferenças, principalmente em questão a opção pela mão de obra, foi feita pela questão da abolição do tráfico negreiro no Brasil. Isso é uma questão bastante interessante para a gente analisar, porque ela está envolvida diretamente com questões externas. A Inglaterra é quem vai estar pressionando o Brasil para abolir o tráfico negreiro. Isso porque a Inglaterra já havia passado pela sua revolução industrial, onde cada vez mais uma quantidade de produto está sendo feita e é necessário que haja mercado consumidor. Com a mão de obra escrava, o mercado consumidor do Brasil é reduzido. Então era interesse direto dos ingleses que a escravidão dentro do país acabasse. E o projeto deles era que a partir do fim do suprimento desse mercado, ou seja, do tráfico negreiro, poderia então, alguns anos depois, acabar a escravidão. Sempre lembrando que o projeto dos ingleses era esse, porque a natalidade dos escravos era menor que o número de mortalidade. Assim, desde 1822, a Inglaterra já está exigindo do Brasil, para reconhecer a sua independência, que o país abolisse o tráfico negreiro. Só que, óbvio, o Brasil vai se comprometer em abolir esse tráfico, mas não vai fazer. Em 1823, essa proposta da Inglaterra vai ser colocada novamente, o Brasil não vai cumprir. Em 1831, os acordos se repetem, o Brasil ainda não vai cumprir. A história começa a mudar a partir de 1845, com o famoso Bill Aberdeen. Esse tratado colocava que a Inglaterra teria direito em aprisionar os navios negreiros brasileiros e, inclusive, julgar os responsáveis por esses navios, mesmo que esses navios estivessem em águas brasileiras. Isso, a Inglaterra estaria afetando diretamente a soberania nacional. Dessa forma, vai acabar acontecendo choques diretos entre brasileiros e ingleses.
Com isso, gente, nós vamos ter um movimento bastante forte acontecendo dentro do Brasil, da própria população se indignando contra essa atitude da Inglaterra, que afinal de contas estava afetando a independência do Brasil. Vai ser assim, gente, por causa disso, por estar entre um conflito interno, a pressão da população, e, por outro lado, uma pressão externa por parte da Inglaterra, que Dom Pedro II vai acabar tomando uma posição frente ao tráfico negreiro. Vai ser proposta a famosa Lei de Eusébio de Queiroz. Essa lei foi feita para que a população brasileira pensasse que o tráfico tinha sido extinto por decisão do próprio imperador e não por pressão inglesa. Assim, definitivamente está extinto o tráfico de escravos para o Brasil. Vai começar agora um movimento bastante interessante dentro do próprio país. É o que a gente chama de tráfico interno. Áreas mais ricas, como o Rio de Janeiro e o Oeste Paulista, a zona da cafeicultura, vão começar a comprar escravos de outras áreas periféricas dentro do Brasil, como o Nordeste e o próprio Rio Grande do Sul. Isso nos mostra, gente, que o pessoal, os cafeicultores do Oeste Paulista, não eram, então, tão liberais e tão progressistas por adotarem a mão de obra imigrante e até a mão de obra assalariada. Eles estavam, sim, simplesmente tentando suprir a mão de obra que estava faltando nas suas lavouras. As reformas sociais no Brasil desse segundo reinado, pessoal, vão começar a acontecer a partir da famosa tarifa Alves Branco. Essa foi um aumento nos impostos alfandegários do país. Desde Dom João VI, a gente vinha sofrendo aumento ou redução, em alguns momentos, sobre as tarifas alfandegárias. Só que com os tratados de independência, essas tarifas acabaram se colocando muito abaixo do valor esperado, porque era ali a principal fonte de renda para esse império brasileiro. Com o aumento das tarifas alfandegárias, gente, o que acaba acontecendo é que os produtos importados que seriam vendidos no Brasil teriam obrigatoriamente que aumentar seu preço, porque senão não ia ser lucrativo colocar esses produtos aqui dentro. Com isso, acaba favorecendo um aquecimento do mercado interno, porque as pessoas vão acabar consumindo mais produtos nacionais do que esses produtos importados. Isso, aliado ao fato do fim do tráfico negreiro e aquele capital que era investido antes no tráfico ser agora investido na indústria nacional, vai acabar provocando o nosso primeiro surto industrial brasileiro. Uma figura importantíssima para ilustrar esse nosso momento é Barão de Mauá. Foi ele, afinal, essa personagem que é bastante interessante no país, porque seria alguém que teria começado do nada, um pobre que teria conseguido enriquecer, um grande industrial do Segundo Império, é que a gente consegue perceber a rapidez com que essa industrialização e urbanização foi feita no Segundo Reinado. Barão de Mauá construiu a primeira ferrovia do país, mas não é só nesse setor que ele vai investir. Também vai ter investimentos em bancos, em setor de eletricidade, enfim, em diversos movimentos inovadores para o período. Vamos dar uma olhadinha, então, numa cena do filme Mauá, o